Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times e do futebol brasileiro nos campeonatos que estão em curso. Final de semana, Brasileirão 2019, 14ª rodada. Como eu falei no vídeo, eu não consegui ver muitos jogos e tô vendo os jogos aos poucos, jogos que eu deixei gravado, tô podendo ver e tô fazendo a minha análise após 2, 3 dias depois. E nesse momento vamos fazer a análise do jogo entre o Flamengo e Grêmio, onde tivemos a vitória do Flamengo no Maracanã por 3-1. O Flamengo com o time quase todo titular, os que não jogaram porque estão machucados, que no caso Rodrigo Caio, Gabigol, são jogadores que estão machucados, e o Grêmio com o time todo reserva. É compreensível, o Grêmio vai jogar a Copa do Brasil aí contra o Atlético Paranaense, e o torcedor do Grêmio tem que entender, o Grêmio não tem um elenco para se disputar 3 campeonatos. Ele tem que, na verdade, vamos ser bem honesto, talvez o Palmeiras tenha um time bom e um outro mais ou menos para disputar esses campeonatos. Fora isso, ninguém tem. Vai ter um time bom e um outro que dá para levar ali para fazer uma gracinha aqui ou lá. Não tem. Ninguém aqui no Brasil tem 2 times com a mesma qualidade. Ninguém. E o Grêmio não fica fora. Uns um pouquinho melhor, outros um pouquinho melhor, mas o Grêmio não fica fora disso. E o Renato está optando sair como todo mundo opta, deixa o brasileiro de lado, vai com reserva e dá prioridade à Copa do Brasil e à Libertadores. E isso, meu amigo gremista, é muito normal. O Grêmio está na semifinal da Copa do Brasil. Mais 4 jogos é campeão e já está na Libertadores. Na Libertadores, está nas quartas de final. Aí tem 2 jogos das quartas de final, 2 jogos da semifinal e um jogo da final. Chegar à final são 5 jogos também. Ou seja, ele tem 4 jogos de um lado e 5 jogos do outro. Libertadores e Copa do Brasil. O Campeonato Brasileiro falta 20 e poucas rodadas. Então, é óbvio que ele vai optar pela Copa do Brasil e pela Libertadores. Então o Grêmio veio com o time reserva. O Flamengo foi com o time, como eu falei, quase todo titular, porque o Flamengo não tem Copa do Brasil. Então o Flamengo vai jogar pelo campeonato, pela Libertadores, daqui a 2 semanas contra o Internacional. O Flamengo vem de alguns problemas. Primeiro, parte física. Levar a exaustão a musculatura dos jogadores. Os jogadores começaram a estourar. Para mim, isso é amadorismo. Veio da Europa, mas amadorismo. Pegou uns caras no meio do caminho, forçaram para dar um outro ritmo, para dar intensidade, estouraram os caras. Agora estão pagando. Aí tá aos pouquinhos. Aí você começa a perceber que o cara chegou, o treinador chegou com uma velocidade monstro e agora está desacelerando. Ele já viu que ele não pode fazer aqui o que é na Europa. É aos poucos, não pode ser de uma hora para outra. Não vai ser. E ele desacelerou. O time do Flamengo está desacelerou. Aquele ritmo intenso que começou, não tem mais. E não vai ter, porque o elenco do Flamengo, os jogadores do meio para frente, não são assim. São jogadores de muita qualidade, que tem 2 ou 3 jogadores com velocidade, que no caso tem o Bruno Henrique, você tem o Berrio e tem o Gabigol. O restante dos jogadores são cadenciados, que faz a bola correr. Então tu não tem como fazer esses caras que fazem cadenciado correr igual um maluco, porque a capacidade dele técnica vai cair. Isso é normal. Ele está vendo aos poucos. E ele viu que ele estava estourando os jogadores. E começou a dar uma pausa. Então o Flamengo tem essa parte física, um monte de jogador que estava machucado, que está voltando aos poucos, e tem um problema defensivo. Que o problema defensivo do Flamengo não é de jogador. O problema defensivo do Flamengo é de sistema. O sistema do Flamengo, novos jogadores não estavam acostumados, ainda não se encaixaram. Então qualquer time que jogar com o Flamengo, inclusive o Grêmio, o que estava fazendo? Estava jogando bola nas costas dos 2 laterais que sobem juntos, porque os 2 zagueiros abrem e fica um volante no meio. Os laterais sobem. Então, quando recupera a bola, joga a bola média ou longa nas costas dos laterais para o zagueiro sair. Então, essa marcação do Flamengo não é uma marcação com sobra, é uma marcação em linha. Então, quando
o zagueiro perdeu o tempo da bola, o jogador adversário já está dentro da área. E um outro detalhe, o time do Flamengo, quando está marcando, por uma questão ainda de não estar entrosado, está deixando muito espaço entre os dois zagueiros e o volante. Então aquelas bolas enfiadas entre o volante e os dois zagueiros, para o cara vir nas costas do lateral, está acontecendo toda hora. Por quê? Porque falta ao Flamengo compactação defensiva. O Flamengo tem compactação quando sobe, quando vai para o ataque. Os jogadores se procuram, mas quando ainda está demorando um pouco a voltar e volta espaçado. Então fica mais fácil para o time adversário encontrar aquelas brechas. E o Grêmio teve pelo menos uns 2 ou 3 contra-ataques que conseguiu encaixar. Teve no primeiro tempo 2 contra-ataques. Se eu não estiver enganado, os 2 em cima do Rafinha, que é o que sobe mais, porque o Felipe Luiz sobe menos e o Rafinha sobe muito, então muito ali. Aí teve também, se eu não estiver enganado, no segundo tempo, uma bobeira que o Rafinha, numa bola que ele tentou driblar e perdeu, ou seja, se aproveita muito, mas isso o Flamengo só vai arrumar com o tempo, só jogando que vai se arrumar. Olha aí o Santos, vem jogando bem, goleando, líder, jogou contra o São Paulo, perdeu. Não tem time imbatível, não existe esquema imbatível, mas é lógico, se você já encaixou com o esquema, já sabe o que você tem que fazer, fica mais fácil. O Flamengo está lutando contra o tempo para poder encaixar. E o problema do Flamengo é defensivo. Aí é pior. O Flamengo todo jogo toma gol e todo jogo o Flamengo toma contra-ataque. Mas isso só vai se resolver com o tempo. E tempo é o que o Flamengo não tem. Por uma questão de eliminação da Copa do Brasil, o Flamengo ficou com tempo, porque o Flamengo agora está tendo uma semana inteira para trabalhar. Teve a semana passada, vai ter essa semana, vai ter a outra, ou seja, para poder encaixar mais. Aí vamos falar. E o jogo, Magalhães? Bom, o Flamengo ganhou porque o Grêmio jogou com o time reserva. Bom, o problema não é do Flamengo. O Grêmio fez o que tinha que fazer. Tentou explorar as brechas que o Flamengo dá, tentou explorar os contra-ataques, mas lógico, falta um pouco de conjunto e o time reserva do Grêmio tem menos qualidade que o titular, por isso é reserva. Então, faltou um pouco de qualidade também. Alguns jogadores do Grêmio ali parece que não encaixa. O Luan é um que, sei lá, esquisito, não encaixa. Aí tem um problema, porque o Flamengo joga com 2 jogadores em cima dos laterais. Aí o Léo Moura é cracaço, mas você ficar batendo de frente com o Bruno Henrique o tempo inteiro, haja perna, então foi inteligente, você ainda bota um Berril que corre muito. Gostei muito do Berril. Da parte ofensiva, o Berril é o que tem menos qualidade técnica, porém é o que tem mais dinâmica, porque ele corre o tempo inteiro. É ele, o Bruno Henrique, o Gabigol. Gostei do Berril. E o Flamengo do meio para frente vai tocando a bola. Os jogadores se procuram, tem muita qualidade, drible, um passe diferenciado, uma bola enfiada, onde um jogador comum não vai conseguir. O tanto que o gol do Flamengo são assim, num toquinho de cavadinha do Arrascaeta, que o Arão entrou e fez o gol. O lance do pênalti em cima, acho que foi do Bruno Henrique. Para mim, pênalti claro, mas árbitro de vídeo. O árbitro de campo é errado mesmo, agora o árbitro de vídeo é complicado, mas para mim foi minha visão. Pênalti claro. E o Flamengo fez uma boa partida. Mas o Flamengo, eu vou falar porque jogou com o time do Grêmio reserva. Não interessa. O Flamengo tem que fazer a partida dele. Não interessa se o time é titular reserva, o Flamengo tem que fazer a partida dele. Porque se o Flamengo jogar mal, e eu tô falando, tá vendo? Jogou com o time reserva, não jogou nada. Imagina quando pegar o Inter. Então o Flamengo fez a parte dele. O Flamengo jogou bem, deu menos espaço do que em outros jogos, deu menos contra-ataque do que nos jogos. Pode ter sido por uma falta de entrosamento do time do Grêmio, pode, mas o Flamengo tá aos poucos ficando um time mais compacto. O jogador Gerson, uma hora ele vai ser titular. Quem é que vai sair? A meu ver, acho que vai sobrar pro Cuejá. O Arão hoje desempenha um papel no esquema do Jorge Jesus,
Não estou falando que o Arão seja melhor do que o Cuejá, não é isso. Mas para o esquema do Jorge Jesus, o Arão é mais importante do que o Cuejá. Por quê? Porque o Arão faz aquela infiltração de chegar dentro da área de segundo homem muito boa que o Cuejá não faz. O Cuejá é melhor marcador do que o Arão, isso ninguém pode falar. Só que se o Arão precisar marcar, o Arão vai marcar. Não com a capacidade do Cuejá, mas vai marcar. Então o que acontece? Em duas funções, de marcação e de chegada à frente, o Arão é melhor do que o Cuejá chegando à frente e consegue marcar. O Cuejá marca mais do que o Arão, mas não tem aquela chegada à frente que o Arão tem. Então, numa hora de opção, ele vai tirar o Cuejá, vai colocar o Arão de primeiro homem e o Gerson de segundo. E o Gerson faz isso muito bem. O Gerson não tem nada a ver com o Gerson que jogou no Fluminense. Nada. É outro jogador completamente diferente, cara. Completamente diferente. Completamente gente que se encaixou no time do Flamengo. Aí você pega um cara que tem uma pancada muito forte, habilidade com a perna esquerda. Você tem um canhoto igual o Everton Ribeiro para um lado, você tem o Arrascaeta e o Bruno Henrique que joga pelo lado direito, você tem o Gabigol ali que se mexe muito, você tem um Berril que tem velocidade, você tem um lateral que chega muito, dá muitas brechas costas. É por isso que o Cuejá é importante para o Flamengo também, nessas subidas do Rafinha, porque é ele que protege. Se ele não estiver ali, fica mais espaço. Então é meio complicado tirar o Cuejá. Porém, na hora de uma opção, eu te garanto que o Jorge Jesus vai tirar o Cuejá e deixa o Arão. Do lado esquerdo a proteção é maior, porque o Felipe Luiz marca mais. Ele sobe menos, ele marca mais. Então o Flamengo fez uma grande partida, do meio para frente, tocou, procurou. Do meio para trás não foi das piores. O Flamengo teve chance, a Arrascaeta fez um gol e teve pelo menos duas chances de fazer gol. O Flamengo fez 3, mas poderia ter feito uns 4, 5. O Grêmio tentou se aproveitar de algumas falhas que o Flamengo dava nas costas dos laterais e naquela volta ainda do Flamengo, que é um pouco lenta, não é compactada, fica muito espaçado o meio de campo da defesa e tem brecha para o time adversário, mas o Grêmio não conseguiu encaixar, conseguiu fazer um gol de pênalti, que foi pênalti claro, o Mário puxou sem nenhuma desculpa. Teve um outro lance no segundo tempo que o jogador do Grêmio pediu pênalti na boa, ele simulou, era para ele ter tomado um amarelo, não aconteceu nada, ele simulou, não aconteceu absolutamente nada. O Grêmio fez uma partida dentro do que o time ali estava esperando o Flamengo. Não dá para você se abrir jogando com esse Flamengo. E o Flamengo, quando não está com sono, porque de vez em quando o time do Flamengo dá sono, mas o time do Flamengo, quando não está cansado, tipo o jogo contra... Foi contra quem? O Bahia. O time do Flamengo nitidamente estava morto em campo com as pernas pesadas. Quando o Flamengo não está daquele jeito e está inteiro fisicamente, qualquer time que vai jogar no mano a mano, vai jogar aberto, vai ter problema, que a qualidade técnica do Flamengo é muito grande. O Renato sabe disso, então ele se fechou um pouquinho mais, esperou no contra-ataque. Fez certo, poderia ter funcionado. Funcionou no primeiro tempo, ele saiu empatado. Só que aí na parte técnica do segundo tempo, o Flamengo conseguiu fazer 2 gols. Mas não viu um jogo ruim assim do Grêmio, mas o Grêmio fez o que, a meu ver, o que dava para fazer, para não ficar exposto. E o Flamengo fez uma partida mais consistente. Um time não estava cansado, você viu que os jogadores correram o tempo inteiro, e dou destaque, lógico, o Arrascaeta fez uma grande partida, gostei do Berril, gostei do Gerson, o Arão vem jogando bem, Felipe Luiz está entrando em forma, porque o cara tem que entrar em forma ainda, o Rafinha também tem o problema da bola nas costas do Rafinha, porque ele sobe muito, mas ele tem que ter uma cobertura ali. Não tem jeito, porque ele vai muito à frente. Tem que ter uma cobertura e tem que ter um encaixe maior do sistema. Gostei do que eu vi. Parabéns ao Flamengo, parabéns à torcida. O time do Flamengo é um time forte, mas precisa de tempo. O time do Flamengo é isso tudo que fala? Não, o time do Flamengo não é isso tudo que fala. Não é. Não é. A torcida do Flamengo, de vez em quando, acha que o time do Flamengo é o Bayern de Munique, é o Barcelona, é o Liverpool. Não é. O time do Flamengo é bom. Mas se pegar esse elenco do Flamengo e botar para jogar no Campeonato Europeu, não vai se dar bem. Não vai ser campeão. Não estou menosprezando. Mas aqui pro Brasil, o time é forte. O time é forte. Aqui pro Brasil é forte. Só que não é um time nota 9 e 10.
que a torcida acha, porque o Flamengo gastou muito dinheiro. Mas não é um time nota 9, 10. O Flamengo, quando joga bem, o Flamengo vai a 9. Mas o time do Flamengo é um time 7,5, 8, porque tem jogadores de muita qualidade. E esse 7,5, 8 está muito acima de muitos times que estão no Campeonato Brasileiro, que estão batendo 100. Mas a torcida tem que entender, o time do Flamengo depende de tempo. Depende de tempo. Mas é um time muito habilidoso. Que você tem que fazer um time habilidoso, também ser um time aguerrido e um time marcador. E isso vai levar tempo. Então, o Flamengo ganhou com autoridade, 3-1. O Grêmio, cara, é o que eu falei, o Grêmio fez o que dava, né, cara? Eu vou botar aqui, ó, Brasileirão 2019. O Grêmio fez, pra mim, o que dava. Com esse resultado, o Flamengo está em terceiro lugar com 27 pontos. Diminuiu para o Santos, porque o Santos perdeu. Agora o Flamengo está 5 pontos do líder e está a 2 pontos do Palmeiras, que é o segundo colocado. Vem empatado ali com o Atlético Mineiro com 27 pontos. E o Grêmio está ali em 13º lugar com 17 pontos. Já está aí, ó, a quase, tá 15 pontos do líder. Complicado, são 5 jogos. 5 jogos que o Grêmio tem que ganhar e 5 jogos que o Santos tem que perder. E os outros times que estão na frente do Grêmio também perder. Então, para título, fica complicado. É por isso que talvez uma parte da torcida do Grêmio já comece a ficar reclamando, pensando, se o Grêmio foi eliminado da Copa do Brasil e da Libertadores, com essa pontuação que o Grêmio tem, não chega na Libertadores do ano que vem. Então tem que começar a se dar uma atenção também ao Campeonato Brasileiro. O Grêmio está aqui com 17 pontos. Vamos lá. Com 17 pontos tem o Goiás, tem Vasco da Gama com 17 pontos. Aí tem o Fortaleza com 14, que ainda vai jogar. E hoje é segunda, o Fortaleza só joga à noite. Se ganhar, for a 17 pontos também. Aí o primeiro time fora da zona de rebaixamento é o Fluminense com 12. E o Cruzeiro com 11. Ficaria 6 pontos da zona de rebaixamento? Legal, são 2 vitórias. Mas fica mais perto da parte de baixo do que da parte de cima. Então o Grêmio tem que começar a dar uma atenção também ao brasileiro. Mas essa foi aí minha análise de Flamengo 3, gols de Arão, Arrascaeta e Everton Ribeiro. Um golaço, Everton Ribeiro entrou no segundo tempo, fez um golaço, um bom jogo do Flamengo, mostrando um pouco mais de consistência. Mas tem que melhorar a parte defensiva, porque o Flamengo dá muita brecha. E o Grêmio, a gente analisar, é crueldade, porque foi com o time reserva, mas tentou o que pôde. Então, meus amigos, essa foi minha análise. Curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal. Resenha comigo, Magalhães. Um grande abraço, até mais. Valeu, tamo junto. Tchau, conto com a participação de todos. Fui.